Hitoshi Sai já está convocado para a Copa do Mundo Sub-20 pelo Japão. E é isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. No capítulo 303 de Blue Lock, nós tivemos ali uma interação entre o Jinpachi Ego e o Buratsuta. E nessa interação, o acordo entre eles foi meio que citado novamente. Sem revelar o que é, mas talvez por conta de uma frase do Jinpachi Ego, a gente já pode meio que teorizar o que aconteceu para esse acordo ser realizado, ou o que é este acordo. Vamos conversar sobre isso logo depois que você se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos rumo a 30 mil seguidores. Manda o canal, rapaziada, pro seu amigo que tá acompanhando o Blue Lock por agora, não sabe por onde acompanhar, não sabe por onde ler. Manda o canal aqui pra ele, porque no nosso Discord a gente sempre manda os links, sempre manda as imagens dos capítulos pra galera acompanhar. Tem mais de 2.000 pessoas conversando sobre Blue Lock, sobre outras obras lá. Tem redes sociais e tem também nossos mangás em promoção aí embaixo. Então, rapaziada, vamos conversar sobre isso. Não é bem uma teoria, é mais uma suposição minha sobre o que pode ser esse acordo. O que a gente entende como sendo o Hitoshi Sai para o Japão? O Hitoshi Sai para o Japão é o futuro do futebol, porque o Hitoshi Sai é o japonês New Gen que joga no melhor time do mundo, que é o Royale. O Hitoshi Sai é tratado pelos japoneses como um jogador já muito responsável para, no futuro, o Japão conseguir sobreviver no futebol. No entanto, o Hitoshi Sai, ele não se considera esse futuro do Japão porque ele não quer jogar pelo Japão. No entanto, o que aconteceu foi que, desde quando o projeto Blue Lock apareceu ou foi citado, o Hitoshi Sai ele se interessou pelo projeto Blue Lock. Tanto que o jogador que ele escolheu para auxiliá-lo no Sub-20 faz parte do projeto Blue Lock, que é o Ryusei Shidou. O projeto Blue Lock em si dá pro Sai uma visão de futuro pro futebol japonês muito diferente do que os antigos cartolas ou o antigo cenário do Japão proporcionava para ele. Por quê? Porque o Hitoshi Sai entende talvez que nesse projeto, com o Jinpachi Ego e esses jogadores, o Blue Lock tenha mais gana, mais vontade de aprender e de fato jogar futebol. Jogar futebol não para apenas lucrar, mas sim para conseguir meio que conquistar as coisas, ser um futebol competitivo. A questão é que de fato o futebol não é só dentro das quatro linhas, e o futebol sim demanda muito dinheiro. E o que dá dinheiro para os clubes, o que dá dinheiro para as federações? Grandes jogos e bons jogadores. E o que o Sai é? Um bom jogador, e um bom jogador sempre vai certamente jogar grandes jogos. E o que a Copa do Mundo vai proporcionar, não só para o Japão, mas para o país, para a Confederação Japonesa? Grandes jogos. Por quê? Porque tem grandes jogadores, grandes seleções e tudo mais. A parada é que até então nós não temos informação se o Hitoshi Sai vai ou não jogar a Copa do Mundo Sub-20 pelo Japão. No entanto, nós temos informação que todos os New Gens vão jogar a Copa do Mundo Sub-20. Aí entra o questionamento. Pô, mas e o Hitoshi Sai? Assim, aquelas bandeiras que estão em volta ali, nessa imagem que eu tô colocando na tela, a gente meio que começa a teorizar se são bandeiras focadas no New Gen ou não. Porque são bem sugestivas, né? Afinal, 11 New Gens, todos vão jogar, e 11 bandeiras. É bem sugestivo isso, mas não confirmam nada. A questão é que sim, nós temos uma bandeira do Japão, e se essa bandeira estiver ligada aos New Gen, essa bandeira faz referência ao Hitoshi Sai. Agora, pô, mas onde que ele vai jogar se ele não for jogar no Japão? É aí que vem o comentário do Ego. O Buratsuta, ele tá ali falando com o Ego sobre essas questões financeiras, porque o Nagi, ele saiu do projeto Blue Lock, ele foi cortado. Só que o Nagi, ele dá um retorno financeiro muito atrativo pro Buratsuta. E o Buratsuta, foda-se se o cara for ruim, não interessa, o cara me dá dinheiro, então volta com ele pro projeto.
Esse é o pensamento do Batistuta. Só que o Ego falou, não vou voltar e eu só posso convocar 23 jogadores. É bem interessante que essa frase, ela chama muito a atenção do Batistuta, porque logo depois que ele fala isso, ele fala do acordo. Qual seria o acordo, na minha visão, em cima dessa teoria, desse cenário que eu estou montando nesse vídeo? É que são 24 convocados, mas um convocado é o Hitoshi Sai. Por quê? Porque talvez a promessa do Batistuta para o Ego, ou o acordo do Batistuta para o Ego, é que o Sai esteja incluso no projeto Blue Lock, esteja incluso em competições mundiais, como por exemplo Copa do Mundo Sub-20. Porque assim, o Ego, ele não é bobo nem nada de não convocar o Sai. Só que dentro do projeto Blue Lock, o Ego, ele é simplesmente muito rigoroso nas seleções que ele faz. E certamente, se o Sai não está ali, o Sai não vai jogar pelo Blue Lock. Essa que é a questão. A parada é que o Sai, ele é um jogador que dá muito retorno pro projeto Blue Lock, pro futebol japonês, não pro projeto Blue Lock, pro futebol japonês. E isso a gente pode ver, por exemplo, no jogo contra a Sub-20. O Hitoshi Sai, ele era a atração. E outra, a gente pode ver recentemente, nesse capítulo 303, que um dos jogadores que estavam presentes ali na conferência de imprensa era o Sendou. Por que o Sendou? Porque o Sendou era o as do time japonês, do time Sub-20. Por isso que é importante ter essas figuras no time. O Aiko era o capitão, e uma das figuras também do projeto da seleção Sub-20. O Itoshi-Rin e o Izagi são figuras icônicas do projeto Blue Lock, e o Sendou também era um dos ases do time Sub-20 do Japão. Outro é o Hitoshi Sai, que não está aí, mas com certeza chama atenção, ganha destaque. O que eu tô querendo dizer é que dentro desses convocados, dentro dessas caricaturas que o Ego coloca, ou o Kaneshiro coloca como sendo jogadores impactantes, o Kaneshiro não só coloca jogadores bons tecnicamente, mas coloca jogadores que a população gosta. E o Hitoshi Sai com certeza é um desses jogadores, porque a galera conhece o Hitoshi Sai como sendo o New Gen do Japão, o camarada que foi lá no Real Madrid e está mandando bem no Real Madrid, porque há notícias até de hat-trick do Hitoshi Sai. Então, o que deu a entender na minha visão é que os times da Copa do Mundo Sub-20 terão 24 convocados. Mas por que o Ego só fez a seleção para 23? Porque o Hitoshi Sai já está convocado. O Hitoshi Sai já é automático porque é uma regra do Batistuta. Foi o acordo que eles fizeram juntos. Por isso que Hitoshi Sai vai jogar a Copa do Mundo pelo Japão. E o Hitoshi Sai já está convocado. E desde sempre, o início da Liga Neo Egoishi já foi tratado desse jeito. Com 23 convocados apenas, porque o 24º seria o Hitoshi Sai. E é bem interessante que essa proposta, se eu não me engano, esse acordo do Ego com o Batistuta, é reforçado, se eu não me engano, ou é citado outra oportunidade, durante o intervalo do jogo do Ubers para o jogo do PXG, né? Do Bastard versus Ubers, aí o Bastard para, e é nesse período que acredito que o Batistuta cita novamente esse acordo. Se não for nesse jogo, é no período entre o jogo do Manshine para o jogo do Ubers, beleza? É um desses dois períodos, já indicando talvez os convocados, né? Já onde a gente tá vendo aqueles convocados já, os 23 sendo formados. Enfim, rapaziada, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa minha teoria, vamos dizer assim, dessa minha suposição. Concordam com ela? O que vocês entenderam dessas frases que eu coloquei aqui do capítulo 303? Comenta aí, segue, tamo junto e é nóis. Fui!